Capítulo 15. O Grande Vale. Uma corda resistente foi cuidadosamente enrolada em torno de uma viga transversal de madeira, localizada logo acima da abertura do poço de sua presença. Este mecanismo simples foi usado para elevar e abaixar vasos nas profundezas do poço. Bem tecida com fibras finas e vigorosas, a corda era perfeita de ponta a ponta e podia facilmente suportar qualquer quantidade de peso que fosse necessário para levantar. O Senhor havia explicado o significado desta corda para mim muitos dias atrás. Representa a minha palavra, ele me disse. Subtítulo: A palavra vem viva. Enquanto eu refletia sobre o grande valor e necessidade da palavra de Deus em minha vida, o Senhor começou a me explicar a importância e a função da viga de madeira. Devo lhe ensinar algo muito importante, ele começou. Observe que a corda está enrolada em volta da viga no topo do poço. O comprimento da corda determina a profundidade que pode ser alcançada no meu poço, e o seu coração é como a viga mestra. Ele continuou colocando a mão sobre meu coração com uma leve pressão. Esta trave é essencial. Fornece um meio para a corda ser desenrolada e depois recuperada. Quanto mais da minha palavra estiver reunida e escondida no seu coração, mais profunda será a sua revelação e intimidade comigo. Ver Salmo 119, versículo 11 e João 15, versículos 7 e 8. Quando as Escrituras são depositadas em sua vida como resultado de estudo diligente e memorização, elas se tornam disponíveis para mim. Eu as uso para atrair você mais profundamente para o poço da minha presença. Ver 2 Timóteo 2, versículo 15 e 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Você notou que quando fazemos nossas caminhadas de Enoque juntos, as Escrituras são mais reais para você? Ele perguntou. Elas não se tornaram mais vivas para você do que nunca? Eu balancei a cabeça com espanto, instantaneamente lembrando de como as Escrituras continuaram voltando em minha mente durante toda essa jornada espiritual. Isso ocorre porque o grau de intimidade que compartilhamos permite que as Escrituras sejam compreendidas com uma profundidade de revelação muito maior, explicou ele. Veja Salmo 119, versículo 30. Você deve armazenar continuamente as Escrituras em seu coração. São palavras espirituais que permitirão que você entre no poço da minha presença e se aprofunde nos mistérios e nas revelações que eu tenho para você. Quanto mais você lê e estudar a Bíblia nos dias que virão, mais perto eu vou te atrair. Uma revelação ainda maior fluirá de nossa intimidade enquanto caminharmos juntos. A comunicação libera intimidade. Subtítulo: As palavras de intimidade. As palavras de Jesus explodiram dentro de mim com o poder de uma lâmpada de 1000 watts. A clareza iluminou meu entendimento. Tão simples, mas tão incrivelmente profundo, eu percebi. Sem comunicação não há intimidade, e sem palavras não pode haver comunicação, eu pensei. Na verdade, a palavra de Deus é um aspecto crucial da proximidade com Ele. Ver João 5,39 e João 6, versículos 63 e 68. A intimidade genuína começa com a articulação clara e precisa de pensamento e emoção, eu concluí. João deve ter entendido essa verdade quando escreveu seu evangelho. O apóstolo João
explicou desta forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Nenhum homem jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Ele o revelou. João capítulo 1, versículos 1 e 2 e versículo 14 e 18. João começou a sua mensagem focalizando nossa atenção na palavra de Deus. Ele afirmou claramente que quando Deus quis se revelar totalmente, Ele o fez enviando o seu Filho ao mundo. Jesus é a palavra viva. Ele é a palavra feita em carne. Deus é o comunicador consumado e Jesus é a sua mensagem de amor ilimitado. A intimidade com Deus começa com a comunicação. Meu coração explodiu de gratidão pela revelação de Deus sobre si mesmo. Obrigado, Senhor, orei. Tu és o Deus que fala. Sua palavra é viva e íntima. Muito obrigado, Jesus, por nos revelar o Pai. Veja João 14, versículo 9. As Escrituras inundaram meus pensamentos como uma fonte que jorra de dentro de mim. As palavras de Jesus salpicaram a minha consciência. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. As palavras de Pedro, escritas há muito tempo, borbulhavam de dentro de mim. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi pregada. 1 Pedro 1,25. Com uma poderosa onda de força ilimitada, uma onda de verdade além do tempo e do espaço, surgiu sobre a minha alma. As palavras de João, o revelador, inundaram o meu coração. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e aquele que estava montado nele é chamado Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça, e seus olhos são como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça há muitos diademas, e ele tem um nome escrito sobre ele que ninguém conhece, exceto ele mesmo. E está vestido com um manto embebido em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Apocalipse 19, versículos 11 ao 13. Subtítulo: Uma visão insuportável. Demorei-me perto da borda do poço de sua presença, meditando na verdade transformadora de vida que ele estava me ensinando. Um poderoso senso de destino, como um imã espiritual, irresistivelmente me aproximou do lugar secreto. Tive a nítida e inconfundível sensação de que hoje devo cumprir um compromisso divino. O grande vale me espera. Eu sabia que deveria visitar este lugar misterioso como parte de seu propósito final. O tremor se misturou com a excitação enquanto eu ponderava o que poderia estar obscurecido no vale misterioso. Até agora, permanecera um enigma. Quando Jesus e eu passamos pela primeira vez pelo vale, parecia um belo lugar que descia para o mar. O que eu originalmente presumi que existisse neste lugar, ainda a ser explorado, não combinava com as emoções fortes que eu sentia agora. Uma sensação insidiosa de medo frio agora se espalhou sobre mim como uma mortalha. O grande vale não era realmente o que parecia ser. Apesar do pressentimento que senti, o vale ilusório me atraiu para ir investigar. A atração foi quase esmagadora. Uma parte de mim desejava explorá-lo, mas outra parte avisou que era melhor não ir. Dividido por essa dicotomia emocional, comecei a orar sinceramente.
Jesus, mais do que qualquer coisa, eu quero habitar em sua presença. Eu procuro a tua face, Senhor. Eu desejo conhecer o seu coração. Sua resposta me abalou até o âmago do meu ser. Hoje, filho, devemos seguir o caminho da cruz. O que estou prestes a lhe mostrar será às vezes insuportável, mas você deve ver como eu vejo. Vou cingir seus lombos e carregá-lo em meu seio. Não tenha medo. Se você tropeçar ou ficar sobrecarregado, vou mantê-lo. Sem mais delongas, dirigimo-nos ao grande vale. O Senhor olhou para os 2 anjos da guarda que nos acompanhavam. Fique perto de nós, ele instruiu. Passamos pela bela cachoeira e pela piscina da paz e continuamos a seguir o riacho borbulhante que saía da piscina. Por fim, cruzou com a estrada que havíamos percorrido semanas atrás, que levava à floresta da decepção. O grande vale apareceu. O extenso vale se estendia no horizonte distante. Da minha esquerda para a direita, pelo que eu pude ver, dominava toda a paisagem. Um grande mar quase não era visível além dele, e o céu distante estava iluminado por um brilho amarelo ardente e brilhante. Subtítulo: Levado em cativeiro. O Senhor se virou para mim com uma expressão solene no rosto. Ele segurava nas mãos um par de ferros de pulso que estavam ligados por uma corrente preta feia. As algemas pareciam aquelas usadas para proteger as pessoas que foram trazidas para a América colonial em navios negreiros. Eu me encolhi em descrença quando ele os colocou em meus pulsos, travando-os com segurança no lugar. Eu estava algemado como um escravo, minha liberdade tirada de mim por essas correntes terríveis. Lágrimas umedeceram seus olhos enquanto ele prendia os ferros pesados. Ele não deu nenhuma explicação, mas eu sabia que ele estava fazendo isso não porque ele queria, mas porque ele tinha que fazer. Deve ser necessário consentir. É a única maneira de entender verdadeiramente o que ele deseja que eu aprenda. Subtítulo: Rebelião adiante. Começamos nossa descida ao magnífico vale e imediatamente percebi que uma transformação estava ocorrendo. As belas árvores e arbustos floridos gradualmente desapareceram à medida que descíamos ao longo do caminho. Não demorou muito até que espinhos e sarças nos cercaram. Ver Gênesis 3, versículos 17 e 18. Andei com muita cautela. Eu não queria tropeçar e cair nas amoreiras. As algemas em minhas mãos dificultavam o equilíbrio no caminho estreito e rochoso. Uma velha vestida com um manto de lã marrom escuro e áspero apareceu à nossa frente. Sua cabeça estava coberta por um capuz que lançava sombras escuras em seu rosto. Sua estrutura angular e curvada estava desajeitadamente posicionada em uma grande rocha ao lado do caminho. Ela estava escrevendo algo no solo a seus pés com uma longa vara serrilhada. Quando nos aproximamos dela, eu imediatamente discerni um mal permanente emanando dela. A palavra bruxaria veio a mim, e a escritura passou pela minha mente, pois a rebelião é como o pecado da bruxaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Por ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti. 1 Samuel 15, 23. A zombaria veemente e o desprezo emanaram da feiticeira malvada quando passamos por ela. Jesus, imperturbável por seus palavrões, não prestou atenção a ela. Mal percebi que ela representava o espírito que permeia o vale à nossa frente.
Ela era uma sentinela atormentada, anunciando o fato de que estávamos entrando em um local de grande rebelião. Continuamos em frente, sem desanimar, e finalmente chegamos ao último topo da colina, com vista direta para o enorme fundo do vale. O pico elevado nos proporcionou uma visão perfeita da cidade colossal que se espalhava abaixo de nós, em uma planície plana de longo alcance que margeava o mar. Até agora, a cidade tinha sido completamente escondida por esta colina final. Subtítulo: Eles pareciam estar drogados. Desse ponto de vista, bem acima da movimentada metrópole, imediatamente notei vários veleiros ancorados nas docas à beira-mar. No meio da agitação habitual desse enorme porto urbano, longas colunas de pessoas serpenteavam em direção aos navios. Milhares de pessoas esperavam pacientemente para embarcar nas embarcações de madeira. Alguns já haviam carregado sua carga humana e estavam esperando para embarcar. Alguns já haviam partido e desapareciam rapidamente no horizonte amarelo ardente. Nenhum barco estava visível voltando para a costa. Saímos do topo da colina e nos dirigimos diretamente para as docas desta grande metrópole. Eu estava ansioso para ver do que se tratava. Uma vez que estávamos mais perto do porto, para minha consternação, descobri que as pessoas que esperavam na fila para embarcar nos navios se comportavam como se estivessem em um estupor de drogas. Eles cambalearam para a frente arrastando os pés apaticamente. Eles não expressaram emoções ou sentimentos. Apesar de terrível expressão de tormento em seus rostos, eles estavam insensíveis às suas ações e totalmente indiferentes ao que os cercava. Subtítulo: Por favor, não vá. Ao lado dessas colunas de humanidade estupefata, ver 2 Tessalonicenses 2, versículos 9 ao 12, muitas pessoas, todas em sã consciência, imploravam àqueles na fila para considerar seu destino. Eles continuaram implorando: por favor, não vá! Por favor, não vá! Oh, por favor, não vá! Os pais estavam implorando a seus filhos e filhas que reconsiderassem e abandonassem seu curso. Uma mulher agarrou e segurou a perna da calça do marido, com grandes soluços de partir o coração. Sabendo que estava prestes a perdê-lo para sempre, ela implorou: por favor, não vá, eu amo você, eu não aguento viver sem você por toda a eternidade. Um garotinho gritou: oh, papai, por favor, volte. Jesus ama você, papai. Eu te amo e Jesus te ama. Uma menina de cerca de 10 anos, com torrentes de lágrimas escorrendo pelo rosto sardento, estava sozinha na praia. Ela olhou desamparada para o oceano vazio. Ele se foi, gritou ela. Meu papai se foi. Ela estava com o coração partido. Grandes soluços de dor pulsaram por seu pequeno corpo. Subtítulo: Ninguém se importa. Todo tipo de pessoa imaginável poderia ser encontrado na fila. Eles estavam vestidos com uma infinidade de estilos diferentes de roupas. Eles usavam turbantes, mantos e sares. Alguns indivíduos estavam quase completamente nus. Muitas mulheres usavam vestidos muito caros e joias cintilantes. Ricos e pobres passaram por nós. Suas roupas finas e ternos de negócios ou roupas esfarrapadas e desgastadas não faziam diferença. Todos seus rostos estavam vazios. Seus sentidos estavam tão embotados que caminhavam como mortos-vivos, agindo como robôs. Eles avançaram com dificuldade mecânica, esperando para embarcar nos navios que os levariam
por uma rota de mão única até o horizonte distante, além do mar. Uma família inteira se destacou das outras. Eles eram desleixados e pude ler a rebelião e o desdém em seus rostos. Eles pareciam tão endurecidos e maldosos. Eles estavam com raiva e falavam com linguagem suja e maligna. Era evidente que suas mentes estavam cheias de sujeira. O que mais me entristeceu foi que ninguém parecia se importar com eles. Ninguém estava implorando por seu resgate no navio. Aqueles que passaram por eles nem se preocuparam em olhar. Alguns indivíduos os evitaram intencionalmente. Olhei para Jesus e disse em desespero: Senhor, ninguém se preocupa com esta família. Não há alguém que vai pelo menos tentar avisá-los? Existe alguma esperança para eles? Eu implorei. Ele não me respondeu. Alguém deve fazer alguma coisa, eu pensei. Eu queria gritar para avisá-los para não irem mais longe. Se ao menos eu pudesse persuadi-los de que poderiam ser salvos da condenação iminente que os esperava. Apocalipse 11, versículos 15 ao 19. Eu queria desesperadamente derramar amor e ternura em suas almas endurecidas. Um número enorme de pessoas continuava chegando de todas as partes da grande cidade para se apresentar nas águas. Uma coisa os caracterizava: havia um vazio em seus olhos. Eles pareciam indiferentes às suas ações. Eles fizeram uma escolha e foram enganados pensando que não poderiam mudá-la. De repente, percebi que esta grande cidade representava toda a humanidade. Seu nome é civilização. Subtítulo: Alguém saiu da linha. A uma curta distância da linha, uma grande comoção me assustou. Uma mulher acabara de se afastar da coluna e se ajoelhou na poeira, gemendo. Suas roupas estavam rasgadas e esfarrapadas. Seus gritos tristes e lamentosos se elevaram acima do barulho do porto lotado. Deus me salve! Deus me ajude! Ela gemeu. Perdoe-me por abortar o meu bebê! Ela confessou com uma agonia de cortar o estômago. Sua incapacidade de se perdoar a despedaçou por dentro. Eu não posso mais suportar essa culpa, ela implorou. Jesus, me ajude, por favor. As palavras pareceu durar para sempre em seus lábios inchados e finalmente diminuiu com um suspiro desesperado. Ajude-me! Várias pessoas rapidamente se reuniram ao redor dela e começaram a orar. De repente, o Senhor moveu-se para o lado dela e tocou seu ombro com compaixão. Ela olhou para o rosto dele. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Riachos de rímel aguado mancharam suas bochechas. Seu cabelo longo, preto e emaranhado agarrou-se à superfície úmida de lágrimas de seu rosto. Oh, mestre, ela implorou, você pode me perdoar? Ver Atos 2, versículo 21 e Romanos 10, versículo 13. Ele olhou para ela com compaixão ilimitada. A própria atmosfera estava cheia de misericórdia. Suas palavras vieram como um bálsamo curativo para a sua alma ferida. Está consumado, minha filha. Ele sussurrou para ela. Você está perdoada. Instantaneamente, seu semblante mudou. Uma paz tranquila se instalou em seu espírito. O tormento furioso dentro dela se foi.
Aqueles que estavam orando com ela a conduziram com amor e começaram a dar banho e a limpá-la, dando-lhe roupas novas para vestir. Eles falaram sobre Jesus e seu grande amor por ela. Eu escutei, percebendo que havia muitos grupos semelhantes de pessoas ao lado dessas linhas humanas que conduziam em direção aos navios. Eles estavam tentando resgatar pessoas com urgência dessas crises de morte. Essa mulher foi apenas uma das vitórias resultantes de seus esforços persistentes. Subtítulo: Casas de Luz. Voltando em direção à cidade, Jesus me conduziu pelas ruas movimentadas da civilização. Uma escuridão espiritual que permeia tudo envolveu as casas com um manto de depressão e desesperanças. De vez em quando, em meio a essa escuridão, certas casas emitiam uma luz inconfundivelmente distinta. Ver Mateus 5, versículos 14 ao 16. Eles forneciam a única fonte de esperança nesta cidade escura. Aqueles que estavam sendo resgatados das linhas da morte receberam instruções para essas habitações específicas. Ao examinar mais de perto, descobri enormes pilhas de correntes e grilhões semelhantes às que eu usava, amontoadas em frente a cada uma dessas residências luminosas. Viramos em uma rua estranhamente estreita, bem no centro da cidade, e para minha surpresa, o bairro era estranhamente familiar para mim. Esta é a minha rua, eu gritei em espanto. E lá, eu disse, apontando com espanto, essa é a minha casa. É aqui que eu morava quando eu era pequeno. A repentina percepção de que eu também era um habitante desta metrópole maligna me deixou chocado. Enquanto eu estava no beco sombrio de paralelepípedos, minhas memórias se desenrolaram como cenas de um filme. Cenários vívidos da minha infância e adolescência passaram pela minha mente. Os rostos das pessoas que oraram para que eu fosse salvo passaram diante de mim. Eles estavam todos lá. Eu podia ouvir meus professores da escola dominical e líderes de jovens invadindo o céu em meu favor, implorando tenazmente a Deus para salvar a minha alma. Meus colegas adolescentes apareceram como instantâneos em um anuário do colégio. Ao revisar esses retratos do meu passado, pude ver claramente, em retrospecto, quem eram meus verdadeiros amigos. Superado pela magnitude de seu sacrifício, sucumbia às emoções que brotavam de dentro de mim. Esses guerreiros da oração lutaram por minha alma. Chorei com imensa gratidão. A visão sobrenatural continuou inabalável para narrar o meu passado. Os apelos angustiados de minha mãe por minha salvação ressoaram em meus ouvidos. O beco de paralelepípedos coberto de poeira estava manchado com suas orações chorosas, mas ainda mais suas lágrimas deixaram marcas duradouras em minha alma. Fui resgatado há muito tempo das linhas da morte porque minha mãe e meus verdadeiros amigos oraram por mim. Pegadas fracas eram visíveis na rua em frente à minha casa. Os evangelistas e pastores que ministraram a mim deixaram suas impressões ali durante a luta pela minha liberdade. Este é o lugar onde saí da morte para a vida, eu gritei, explodindo em uma explosão de alegria. Instantaneamente, as algemas e correntes
que o Senhor colocou em meus pulsos caíram no chão. Eu estava livre. Nunca mais teria que entrar nas linhas da morte. Seria absolutamente tolice voltar. De repente, percebi que todos os outros que foram resgatados das linhas também poderiam encontrar o lugar exato nesta grande cidade chamada civilização, onde eles também haviam saído da morte para a vida. Que os redimidos do Senhor o digam. Eu gritei pela rua escura, no topo com a minha voz. O Senhor deliberadamente me levou ao lugar da minha conversão aqui dentro da civilização. Eu nunca iria esquecer esse encontro de mudança de vida com meu passado. Com nossa missão cumprida, Jesus me levou de volta às docas. Caminhamos juntos até o início da fila e paramos à beira-mar, em frente a um dos navios que esperavam.